Fala galera, mais um Inspirando o Grêmio, eu sou o Christian Felo, estou aqui com o Eduardo, o Diego e o Flávio. Nosso querido âncora Christian Costa está fazendo um merchan aí pra gente, numa famosíssima rádio aqui de Porto Alegre, né? Quem sabe uma porta de entrada aí para projetos futuros. Tá ganhando dinheiro, né, cara? Tá ganhando dinheiro. Alguém tem que ganhar dinheiro aqui no programa, né? Já que o programa em si não ganha dinheiro. E a gente está fazendo então essa discussão a respeito do Campeonato Brasileiro, mas aí não com foco no Grêmio, né? Fazer um fechamento dessas 12 rodadas, o que a gente achou dos adversários. Cara, eu acho que o Grêmio... Só pra... Começar falando, cara, eu acho que a gente ia começar falando do Flamengo, né? Que foi o principal time aí do primeiro turno. Esse Flamengo, ele é de verdade, até onde a gente pode confiar? Lembrando que o Flamengo é certo, né? Que vai perder o Vinícius Júnior e o Felipe Viseu, até onde a gente sabe. Pode perder mais gente, enfim, o Grêmio também pode perder, outros times podem perder. Eu tô curioso pra ver o Flamengo jogar sem o Vinícius Júnior, porque ele entrou no time titular e foi um diferencial, né? Eu tenho um amigo meu que mora até no Nordeste, que ele é flamenguista doente, né? E ele há 2-3 anos tinha uma campanha contra o Everton, que foi pro Flamengo, que foi pro São Paulo, né? São Paulo. Meu, o cara implicava com o Everton todo jogo. E o Everton é um bom jogador. No São Paulo tá bem até lá. Faz um trio bom lá com o Diego Souza, né? E com o... Nenê, isso aí. E aí, meu, mas ele incansável na campanha, porque ele freia os mais novos. E aí ele foi embora e ele postou no Facebook, agora o Flamengo vai sobrar. E não é que ele acertou. O Vinícius Júnior entrou no time, ficou muito mais dinâmico o Flamengo. Ele é um guri muito talentoso, né, cara? Isso ninguém pode negar. Eu sou fã do moleque, né? Ele é talentosíssimo. E eu quero ver o Flamengo jogar sem ele, porque o Diego rende mais com ele em campo. E é engraçado esse tipo de comparação, porque eu, por exemplo, como adversário, o Everton foi um jogador que eu sempre quis ver no Grêmio, né? Por exemplo, e agora ele tá no São Paulo, tá muito bem, né, Flávio? Ele foi sondado. Ele chegou a ser sondado e caiu bem, até pro momento que o São Paulo se encontrava, né? São Paulo estava numa que não tinha soluções, um plantel inchado, com jogadores até de certo nome, mas que não conseguia fazer um time, e ele deu uma outra dinâmica. Tanto que está muito bem de São Paulo e bem como o Eduardo falou, ele casa bem ali tanto com o Nenê quanto com o Diego Souza. E enfim, agora lá no São Paulo ele é um dos destaques e é um jogador que seria interessante mesmo de ver no Grêmio, né? Claro, e o Flamengo também, esse foi um negócio que foi bom para os dois, né? Sim. Porque o Flamengo também começou a jogar melhor sem o Everton. Por mais que ele seja um bom jogador, o futebol te reserva esse tipo de... Talvez ele tenha liberado o espaço que era preciso para desabrochar o Vinícius Júnior. Não vamos muito longe. A própria saída agora, falando de Grêmio um pouquinho, a própria saída do Jailson vai abrir espaço para outros guris da base. O Mateuzinho, o Renato já. Exato. Como foi com o Pedro Rocha, né? Com o Everton, né? O Pedro Rocha e o Fernandinho com o Everton. Então a gente vai ver agora um pouquinho mais o Matheus Henrique. O Bob Cara, mas o Bob, sim, eu vejo no futuro o Arthur, né? Mas ele não vai para esse ano ainda. Não. Sim, esse ano ainda mas se sabe que agora ele vai ter espaço. Mas falando ali no São Paulo, eu acho que ao lado do Inter, assim, em termos de tabela, para mim as duas surpresas do campeonato, assim, sendo que o São Paulo acho que se mantém muito nas costas do Nenê, né, que foi um cara que começou a entrar agora, ele era banco no início do time, né? E com o Dorival, tô falando besteira em São Paulo. Antes era o Dorival. Antes era o Dorival, ele era banco do Dorival. E agora com o Aguirre tem jogado, né? E o Aguirre deu uma moral também pro Diego Souza. E encaixou o time de São Paulo, cara. É um time que eu achava que não ia encaixar no campeonato, assim. E essas primeiras 12 rodadas, né? A gente especulava muito Flamengo, Grêmio, Corinthians, Palmeiras. Tá em décimo, né? E a gente tem visto Atlético Mineiro, São Paulo e Inter largando muito bem no campeonato. Atlético, que é outro que ele deve ter feito aí dos últimos pontos, ele deve dever uns 9 pontos pro Roger Guedes, cara, que também tá saindo. Que tem feito gols, né? Sim, então, gols, né? Essa é a pergunta que eu queria fazer para vocês. Vocês acreditam que esses três times têm chance de chegar a brigar? Acho que sim, porque pelas Copas, né? A tendência é que Grêmio... Os três estão fora, né? Que Grêmio... O Corinthians não sei, porque agora está numa fase de transição, né? Mas Grêmio, Palmeiras, a tendência é que avancem, né, cara? O Inter Flamengo também, meu. Grêmio, Flamengo Independente do sofá. Grêmio, Flamengo e Palmeiras, a tendência é que avance nas Copas, né?
E aí vai deixar espaço para esses outros. O próprio Corinthians, o adversário das oitavas, é um adversário mais fraco nas Libertadores. Sim, sim, sim. E tem uma questão do Flamengo, que é uma coisa muito cultural. Eu não lembro se foi a Placar que fez uma pesquisa uns anos atrás, perguntando para a torcida se elas preferiam o Campeonato Brasileiro ou a Libertadores, e foi um resultado tipo 80-20% do Campeonato Brasileiro. Sim. Então eu não sei. É cultural deles, né? Eu não sei, por exemplo, se o Flamengo não tiver um resultado bom no primeiro jogo, no jogo de ida deles, da Libertadores, se ele não larga e vão pro Brasileiro. Mas a gente não tem dúvida que vai ter. Maracanã vai estar explodindo, né? Não, Com Flamengo e Cruzeiro. Sem dúvida. E contra o Grêmio também, né? Se justifica, E contra o Grêmio. Também. Cara, o Grêmio, isso é interessante falar. Não é o papo do foco do Grêmio, mas o Grêmio quebra recordes de público em casa e fora, né? Os times querem ver o Grêmio jogar. É impressionante. Tu faz uma análise aí. Onde o Grêmio vai, o estádio lota, porque virou atração nacional, né, meu? Isso é demais. Continua. Vai falar. Não, mas eu voltando só à questão ali, na questão do Flamengo ali, eles preferem o brasileiro, óbvio, pela tradição que o Flamengo tem, e pela tradição que o Flamengo não tem Libertadores, que eu vejo uma coisa muito forçada, assim, né? Todo mundo fala, o Flamengo, Brasil Libertadores e tal, a tradição e tal. É uma coisa que eu particularmente não entendo, assim, essa tradição que o Flamengo Não tem tradição. Time forte, o Flamengo Libertadores foi do Zico. Exato. Até uma coisa legal, Tanto já tem uma Flamengo galera do Flamengo que assiste os vídeos aí de vez em quando, comentarem vocês preferem qual entre os três. Pois é. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Tem que botar o Carioca aí junto também, que eles gostam, né? Aí também é o. Os times do Rio valorizam o campeonato estadual. O Carioca, depois desse ano, cara, eu não me perdi nessa fórmula do Carioca. É o Christian, o Costa, né? Tentou explicar, eu não entendi nada do que ele falou no programa. Os dois times que não ganharam foram pra final. Exato. Foi isso que eu entendi. Não, também eu é achava um- legal quando era o campeão da Guanabara. Tinha uma certa lógica. Agora foi os dois vice-campeões. Não, com o gancho do Diego, eu faço uma pergunta para os torcedores, né? Do nosso. Aqui é o timezinho aqui da Zona Sul, né? De Porto Alegre. Porto Alegre? É, timezinho aqui da Zona Sul. O Porto Alegre? É, o Porto Alegre. Que é aquele que era do... Que era o Lami, virou Porto Alegre, esse Vila que tá Nova. falando. Que era Olha daquela só, famíliazinha. Vou falar com vocês, tá? É esse Qual que- competição que você prefere ganhar? Brasileirão, a Copa do Brasil ou a Libertadores esse ano? Qual você prefere? É uma pergunta, né? Vai que eles querem ganhar uma Copa. É, verdade. Mas eles não estão fora. Então, Então não dá. cara, eles estão, o título deles esse semestre é ficar 2 pontos na frente do Grêmio do Brasileirão. Só que esse ano nós já estamos 2 títulos na frente deles, né? É isso, né? O Edu, Chão e Recopa. mas para dar Falei uma, empate, mais né? para dar É isso, uma, é isso. para dar uma distensionada na corneta. Fizeram primeiras 2 rodadas Não, fizeram bastante um razoáveis. bom papel. Assim, ó, dentro pra possibilidade de time, pro que se esperava, que foi a largada deles ali, tá. Mas- Pra não cair, tá beleza. Sim, mas tu vê que os parâmetros são muito diferentes, né? Os patamares, Grêmio e Mas a Inter. classificação do Que- Inter é dissonante na tabela Isso. hoje, assim como se for pegar, tipo, Grêmio em quinto, Palmeiras em sexto, Cruzeiro em oitavo, são times que não vão ficar nessas posições no final, a gente sabe que não. Assim como o Sport não vai ficar em sétimo. Cara. O Sport O já- Sport tá naquele sprint, aquela liga, Sim. sabe, do... Que é pra não, Sabe? que é pra não passar sufoco das rodadas finais. tipo, o O Sport... Ceará, O Sport óbvio vem que- dos 2 últimos brasileirões penando até as últimas rodadas pra não Sim, cair. e esse ano vai Então- sofrer menos, eu acho. Então é esse É porque sprint largou do bem. Sport justifica assim. O Ceará, a gente lembra, foi na última Copa, o Ceará foi líder na parada da Copa. Pegando o gancho, quem é mesmo? os 4 maiores candidatos... Não, eu queria só pra fazer vocês. um parênteses da. Desculpa, Diego. Só pra não perder o gancho. A questão dos patamares, né, que eu ia falar. Que o Inter, tu viu a imprensa gaúcha? Impecável primeiro turno. Não, primeiras 2 rodadas. Tá muito bem, excelente. O Inter voltou, blá, blá, blá. O Grêmio, do Brasileirão, desperdício de pontos. Crise. E são 2 pontos de diferença, cara. Isso aí eu acho que é sintomático. É que são expectativas diferentes. Expectativas. Sim, te interrompo pra falar essa bosta aí. Quem são os 4 que vocês acham que, por enquanto, estão pintando assim como candidato a jogar o campeonato que o Inter não ganhou no passado? Ah, entendi. Tô falando da parte de baixo. Assim, ó, pra mim agora de bate pronto. A dupla Bavi, Paraná e Ceará. Que a dupla Bavi é horrorosa. Cara, mas o Paraná tem Tá, não, mas reagindo, até- né? O Paraná tá reagindo, né? Mas é O Paraná com o Twitter mais criativo do Não, Brasil. mas aí é aquela história do moribundo, velho. Tá reagindo, mas daqui a pouquinho já toma. Eu acho que esses 4 vão ser, tipo, unânimes, assim, aqui, tá? Mas sempre tem que, tipo, quem é o do cagaço, cara, o que vai dar o cagaço esse ano, assim. Atlético Paranaense.
Tu acha? Cara, eu acho que... Olha, aquele jogo contra o Grêmio aqui na Arena foi enganador. Foi enganador, né? Eu acho que o Paraná, ele tem um time jovem, ele tem um treinador jovem e ele tem potencial. A questão é acostumar um pouco mais com a Série A, Sim. que o Paraná já fez. Agora, o Bahia, eu vejo que joga muito pouco. O Vitória joga muito pouco. É que eu acho o que Ceará joga muito pouco. Assim. E o Paraná Cara, o Paraná hoje tem reagido o Santos dando aquela flertada com a zona de rebaixamento ali. O Santos está pra mas acho que não. Todo ano tem um grande que dá uma flertadinha. Assim, mas eu acho que o candidato maior é o Vasco, né? Porque agora o que acontece? Que o Vasco é um ano sim, um ano não, né, cara? O Vasco também tem que esse ano deve ser o ano sim dele. Ai, meu Deus. Mas sabe que eu gosto do Diniz, tá? O técnico do Atlético Paranaense, porque eu gosto de um cara que tenta algo diferente, né? E ele pensa bem o futebol. O problema dele é que ele quer jogar como o Grêmio num elenco que não é do Grêmio. Esse que é a questão. Mas por acreditar num cara, no ideal dele, eu torço para que ele consiga ter um sucesso lá, para pelo menos ele se manter no mercado, sabe? Daqui a pouquinho para outro time, outro clube maior, e ele poder implementar, entendeu? Porque tu matar novas ideias, eu acho que é errado, que é ruim. Vendo de fora, assim, eu acho que o grande problema do Atlético Paranaense é uma coisa muito de postura de direção, de modo de dirigir o clube enquanto empresa. Assim, não fala isso que ele vai fechar o nosso canal aqui. Não brinca com ele, cara. Não brinca com o homem, eu não vou nem dizer o nome dele aqui para não. É que não pode nem falar do Atlético e outros caras. Não, mas eu acho que ele tem uma postura muito. É gaúcho mesmo? É gaúcho ele. É gaúcho. Tá louco. Tipo, já tem a data que o Atlético vai disputar o Mundial, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Cara, não é assim que se faz futebol, sabe? Megalomania, né? E é o que acontece, cara. O São Paulo é um exemplo contrário, assim, sabe? Que apostou num novo agora, acomodou muito bem o vestiário ali com o Raí, cara. E, cara, tá dando resultado o São Paulo, cara. Mas o São Paulo, desde que ele subiu no salto, a diretoria só tomou decisões erradas, né? Uma das grandes responsáveis por essa queda de rendimento brusca do São Paulo, que sempre foi um time reconhecido por brigar por títulos, é a diretoria. E uma das coisas é a soberba da diretoria. É que o São Paulo tem o mesmo problema que o Grêmio tinha de grupo político. Exatamente. Exatamente. E lá é uma coisa. E o São Paulo ainda tem isso, né? E lá a briga política, flerta muito com a política de fato, assim, sabe? É um pouco diferente daqui, já envolve CBF, sim, sabe? É um patamar um pouco acima que a nossa briga política dos times aqui do Sul. Sim. É uma coisa muito de ego ainda, assim. Não faz o melhor churrasco. O Deonero, que foi dirigente da Federação Paulista, se não me engano, ele tinha, posso estar falando uma bobagem, até a galera pode nos corrigir, mas se eu não me engano, ele tinha uma relação, né, como conselheiro. O próprio Marco Aurélio com ele era superintendente da sessão do futebol feminino agora, né? Exatamente. Da CBF, né? Exato. Mas eu ia falar alguma coisa que eu perdi o fio da meada agora. A política, cara, mas o futebol é feito de política, né? Esses últimos dias eu tenho recebido críticas, né, cara? Nem vou dizer porquê, para não evitar os estresses, mas a frase é: não se mistura futebol com política. Como assim, cara? Não, o futebol é feito de política. Tá dentro do clube. É uma frase bem simplista e ao meu julgamento equivocada, né, cara? O Grêmio é feito de movimentos políticos, né, cara? Os clubes são feitos de políticas. Sim. Nós somos seres políticos no nosso dia a dia. Então, a gente aqui no programa já abordou isso, né? Que não vamos misturar a política, mas infelizmente acaba fazendo um pouco de parte. Que eu acho que não se deve fazer é usar os clubes como trampolim como político, plataforma, que é o que se faz aqui. Que eventualmente é o que se faz. Então, eu lembro que inclusive tem já teve caso aqui de gente abrindo catraca para cabo eleitoral no Olímpico. Mas também tem sido feito agora, né, cara? Não é um fato lá atrás, né? Um dos membros, eu não vou dizer nome para não ser processado, né? Um dos membros do CA do Grêmio era assessor do Marquesan, né? O Grêmio tem conselheiros que são vereadores em Viamão, né? Não, mas é que os caras são a profissão deles vai ser conselheiro, as pessoas. Mas é que tá, e quanto a isso de cargos políticos em federação e tal, eu não falei que eu sou a mesma coisa do jornalista. Eu só estou citando que existe. Sim, não, mas eu digo, eu acho que é a mesma coisa do jornalista, né? Todo jornalista que é apaixonado por futebol, ele tem um time, entendeu? E se tu vai achar que por ele ter um time, a opinião dele não vale,
tu vai achar a mesma coisa do político, então mas aí a gente vai viver num mundo que... O grande problema da política, de tu fazer uma guerra política num clube de futebol, dá na mesma coisa que na... Ó, sombra lá... 15. É a mesma questão da sociedade, cara. Tipo, quando tu é de um grupo oposto político, o grupo oposto tem que ser Tipo, a oposição sempre tem que vigiar a situação e vice-versa, entendeu? Agora, não necessariamente tu tem que fazer uma oposição destrutiva, entendeu? Que bem ou mal, tipo, na sociedade, os grupos políticos lutam pelo bem comum daquela sociedade, pela evolução daquela sociedade. E num clube é a mesma coisa. Tipo, a oposição tem que ajudar a situação, na verdade, a fazer um trabalho melhor propor, quando for a vez dela, olha... Eu acho que eu posso fazer melhor fazendo por aí. É muito fácil tu só apontar erros e o que não foi feito. Exato. É que nem no futebol, tu só defender e destruir. É muito fácil. O Grêmio só cresceu, cara, quando grupos se juntaram agora e falaram, realmente o Romildo tá fazendo o certo. Ele conseguiu uma coisa que parecia impossível, porque o Grêmio vinha de um período político que era o caos, né? E o Romildo conseguiu juntar todo mundo, bem dizer. É que o momento antigo do Grêmio é muito parecido com o momento político do país enquanto nação, assim, sabe? Que tá tudo uma merda, tá uma bosta, eu falo muito palavrão. E, enfim, tipo, aí todo mundo queria, sabe, desesperadamente... Galera, pra gente encerrar rapidinho, time para destacar e um time que deixou a desejar nessas primeiras 2 rodadas. Vai, Eduardo. Eu destaco o Grêmio, que eu acho que pode ser ainda campeão brasileiro. E um time que deixou um pouquinho a desejar é o Grêmio, que devia ter ganho mais pontos em casa. Tá justo, vai, Diego. O Flamengo, ninguém... Quanto tempo a gente tem? Vai. Flamengo como surpresa e o Grêmio como decepção. São Paulo, uma boa, grata surpresa. Acho que tem bola para daqui a pouquinho se manter ali na galera da Libertadores. E o Grêmio deixou a desejar, principalmente pelos empates em casa. Acho que poderia estar, se não na liderança, mais perto. Cara, eu vou colocar o Atlético Mineiro como surpresa, porque além de resultados, eu acho que o Atlético aliou algumas coisas diferentes em termos de futebol, um time ofensivo e etc. O Thiago Largue, né? Que é o eterno interino. E a desejar, acho que o Grêmio a gente esperava um pouquinho mais. Dá rapidamente 3 dicas de cultura. Um filme é blockbuster, se chama Atômica, que é da época da queda do Muro de Berlim, né? A moça que me fugiu o nome agora, ela é uma espiã, é um filme bem legal pra galera que gosta desses filmes, né, mais modinha e que tem um fundo histórico. E os outros 2 filmes são mais lado B, em homenagem ao Christian Costa, que gosta de, né, puxar uns filmes do acervo. Um deles chama Assim que Abro Meus Olhos, é um filme sobre a Primavera Árabe, que se passa na Tunísia. E o outro filme chama Oriented, que é sobre homossexuais palestinos em Israel. Nós não somos homossexuais, mas nós defendemos a liberdade aqui no programa. Então ficam as dicas aí. Obrigado, galera, pela participação e até a próxima.